Amém. Que Deus abençoe. Meu nome é Rubicel Garcia Monte e o Senhor, no meio do meu processo, na minha busca, como eu estive comentando anteriormente, os filhos de Deus, quando acontece algo como aconteceu comigo, nós vamos de imediato a Ele e eu perguntei por que isso aconteceu. Porque se eu estava fazendo a sua vontade. Eram por volta de 8h20, mais ou menos, o Senhor veio falar comigo. Eu tinha sido dirigida antes para um lugar e o Senhor me devolveu para o meu quarto. E eu fui levada a ficar prostrada de joelhos. E eu fiquei em silêncio. E ele disse, você me chamou? E eu fiquei ali prostrada. Ele disse, vamos falar que eu vou te responder. E quando eu fui levada a ficar prostrada, eu fiquei em silêncio. E quando eu escutei a sua voz, e sua voz me disse, para esse tempo eu te elegi e te escolhi. Para esse tempo eu te escolhi. E eu sigo em silêncio, porque eu estava cheia. É a primeira vez que eu escutava isso. Era a primeira vez que ele me disse isso. E ele disse, falou Jeová. E eu ainda fiquei impactada, porque entrei como algo, era algo sobrenatural. E quando ele me disse, eu permiti que isso acontecesse. Meus irmãos, só um instante aqui, para vocês entenderem aí, tá? Esse sinal que Deus está falando que permitiu acontecer foi a perca do filho dela que morreu salvo. Ele foi atingido por um raio, como eu disse lá no começo do vídeo. Aí vocês vão ver aí o que Deus manda dizer a toda a humanidade, o que está prestes a acontecer. Permitir que isso acontecesse, eu pus isso como um sinal, Tu vai dar uma mensagem e eu quero que todos escutem, a humanidade escute. E quando ele estava falando, ele me disse, tu tinha me pedido que eu guardasse o coração do seu filho, e eu guardei. E ele começou a me dizer, eu quero que você avise a todos no domingo, nesse culto. Era um culto memorial, porque nós aqui na igreja fazemos um culto memorial. Não é um culto para aqueles que já morreram. É um culto a Deus de reflexão para nós que estamos vivos, para que nós possamos estar preparados para todos os momentos. Temos que estar preparados. E ele disse, eu tenho uma mensagem para você entregar a todos a esse domingo. E eu disse, eu não estou conseguindo nem me levantar, quanto menos dar uma mensagem nessa situação que eu estou. Estou sem força. E ele me disse, eu estou contigo. Para esse tempo eu te escolhi, ele disse. E a mensagem que eu vou te dar é para a família, para o meu povo, as igrejas, para a República Dominicana, para o Haiti e para todas as demais nações. E ele me disse, eu quero unidade, eu quero que o meu povo se prepare
Há muita divisão, há muita divisão. E a divisão está em todos os lados, está na casa, está na família, está nas igrejas, estão nas nações. E eu quero que o meu povo se prepare, porque eu quero um coração como o de criança, porque o reino dos céus diz que temos que nascer de novo. É preciso ser como criança para entrar no reino dos céus. E o Senhor quer um coração contrito e humilhado. O Senhor quer que nós buscamos em espírito e em verdade, porque nós, pelas muitas preocupações, cumprimos, vamos à igreja, oramos, mas o coração está longe de Deus. E o coração que o Senhor quer é um coração puro, porque quando chegar a sua palavra e Ele disser: apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque o coração esteve longe dele. Por mais que nós congregamos, façamos a sua obra, mas o Senhor, Ele quer amor, que façamos em espírito e em verdade. E Ele me disse: leva essa mensagem e diga que eu estou vindo em breve. Eu venho em breve. E Ele disse: falou Jeová, para que eu ficasse segura que era Ele que estava me falando. Glória a Deus, irmãos, é o que está para acontecer. Porque em minha mente dizia assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas será que é Deus que está falando? E Ele me repetiu assim: falou Jeová, falou Jeová. É para que eu tivesse certeza que era Ele mesmo. E Ele dizia: falou Jeová. Ele me disse: dá essa mensagem porque eu vou estar contigo. E essa mensagem é para que o povo se prepare, para que nós nos preparemos. Ele pôs como um sinal, porque tudo o que aconteceu nesse dia foi sobrenatural. Nada foi do homem. Tudo foi sobrenatural. E o que eu pude viver, desde esse dia eu disse: meu Deus, está acontecendo algo tão grande comigo, eu perco um filho. E o Senhor, no meio da minha aflição, eu consigo ter um contato direto contigo. E eu disse: meu Deus, eu estou como Jó. Ora eu tinha te ouvido, mas agora os meus olhos te veem e vemos a tua glória. É isso. Desde que o Senhor falou, a paz me transformou. Chegou a mim o Consolador. Eu tenho essa dor plasmada em meu coração. Meu filho, fisicamente ele não está, mas em todo dia do meu viver, em todo minuto, cada segundo, mas quando chega a mim esse pensamento, eu digo: ele está na glória, ele está com Deus, o Deus que adoramos. E eu lhe digo, meus irmãos, povos e nações,
O que estiver dentro, afirme-se mais, busque. O que estiver fora, entre, porque o Rei vem. Amém. O Rei vem. E muitas das vezes nós, mesmo cristãos, vivemos com o pensamento que Ele não vai vir. E Ele vem. Ele vem porque Ele me dizia, porque isso aconteceu. A divisão, Ele disse sobre a divisão, que não pode haver divisão onde Deus está, porque Deus é unidade. E onde você sabe, a família, muitos estão de acordo, às vezes outros não. Nas igrejas, muitos estão de acordo e outros não. E você sabe que nas igrejas o povo de Deus se divide. Deus, Ele conhece os nossos corações. A quem nós vamos enganar? Podemos enganar com nossa aparência ao homem, mas a Deus não. O Senhor sabe, porque Ele quer unidade. Porque, inclusive, a vinda vai ser assim, como o meu menino que foi pego por um raio de repente. Fogo do céu desceu nesse dia. Humanamente, dizemos raio, mas Elias foi levado com fogo e foi levado por uma carruagem de fogo, e fogo desceu do céu. E aqui nós dizemos raio, mas esse é o poder de Deus, é o poder de Deus. E assim mesmo, meus irmãos, eu sempre dizia aos meus filhos, eu sempre digo, esse que se foi, sabe. Eu sempre digo, ao deitar temos que estarmos preparados e ao levantar também, porque não sabemos. Nós estamos lutando uma batalha, esperando Deus. Mas e se a morte chegar? E se chega a morte de repente? Isso também não é um arrebatamento? Muitas vezes, o problema é que há muita briga entre família. E se um se vai de repente? E nas igrejas também, porque há trigo e também há joio. Em todos os lados há trigo e joio, e o Senhor está mandando o seu povo se preparar, como as 5 virgens. Preparemos, porque Ele vem. E Ele está mandando sinal para a República Dominicana, está mandando sinal para todos os lados. Mateus 24 está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo. E não é só a mim que dizia ao Senhor, eu também tenho visto nas outras redes, outros servos, que também o Senhor está se revelando a eles. Que nos arrependemos, que nos preparemos, porque Ele vem. Eu sinto isso no Espírito Santo, que Ele vem. Que não nos pegue como no dilúvio de Noé. Quando a porta se fecha, já estará fechada. Então é melhor irmos embora, porque é melhor irmos na primeira, no arrebatamento. É melhor crer. É melhor nos prepararmos, porque Cristo está às portas, meus irmãos. E não é justo que percamos a nossa salvação por não perdoar, por rixa, por ódio, por fofoca. Nada disso vai entrar no céu. Nada, ninguém imundo vai entrar no céu. Se não formos como crianças, coração das crianças, coração limpo. É assim que o Senhor nos quer, que nós preparemos. E Ele nos ama tanto que nos avisa
Mas quando Ele vier, já não vai haver desculpa, porque Ele nos avisou. E eu tenho visto, no meu espírito, eu vou compartilhar algo. Quando o Senhor começou a abrir os meus olhos espirituais, eu dizia para Deus, meu Deus, o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, e por que não estão pregando a salvação nas igrejas? Por que não estão pregando? Eu disse, mas meu Deus, o mundo está acabando e as pessoas estão dormindo. Essa é a minha preocupação, a minha preocupação. E um dia me deram uma mensagem na igreja. E isso já faz 1 ano e pouco que se passou, e eu comecei a pregar o Apocalipse pela minha inquietude que eu tinha. E eu dizia, isso não é normal. Tudo o que está acontecendo não é normal. O Senhor está às portas. E agora que Ele apareceu para mim, que Ele me falou, agora também escuto outros irmãos dizerem o mesmo que Deus está se revelando às crianças, como diz em Atos 2,16, que crianças profetizarão, os jovens terão visões e os anciãos sonharão. Isso está acontecendo. Está se cumprindo a palavra. E que mensagem de alento, que mensagem final você deixa para a humanidade? Bom, a mensagem que eu deixo é para as mães. Instruam os seus filhos para o caminho do Senhor. Eu me sinto em vitória, mas o mundo não conhece a Deus e eles me perguntam, como que você está em vitória, sendo que você acaba de perder um filho? Mas eu digo, meu filho está na glória. E a mensagem que eu te dou, que nos preparemos. E isso não é um conto de fadas, isso não é ficção, isso é real. Tão real como vemos o céu, a terra e a nós mesmos. E eu exorto a todos que nos preparemos, porque a porta vai se fechar. Se está para fechar, que busquemos a Deus, tenhamos uma relação íntima com Ele, que o busquemos, porque o reino de Deus se aproxima-se e está perto. Que nos preparemos, que saiamos a evangelizar, porque o Senhor vai acrescentar os que serão salvos. E as famílias, eu digo que perdoemos, porque não há nada mais valioso que a salvação, não tem preço, não tem preço. Não podemos esperar que a morte chegue a nós, ou que Cristo venha, porque uma das duas coisas é certa. E qualquer que venha, uma das duas coisas, é preciso estar preparado. É preciso viver como Cristo viesse agora mesmo. É como quando chega uma visita ou quando nós não preparamos para um casamento. E o nosso casamento está perto e é com o Senhor. Então eu exorto que deixemos tudo e nos coloquemos para o nosso Senhor. Amém. Porque a glória está perto. E sabemos que lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá tristeza, mas sim vida eterna. E está perto essa vida. E eu quero compartilhar algo. Quando eu leio que o Senhor manda, em Lucas diz que o Senhor manda os seus anjos buscar os justos. Os anjos vêm. E quando eu leio
a citação e vejo o vídeo, eu digo, imagina o rosto do meu filho, o rosto das outras crianças. Eu digo, imagino a glória que eles viram quando conheceram o nosso Senhor, ao Deus que louvamos, ao Deus que adoramos, esse anseio que nós temos. E é por isso que temos que buscar, que busquemos de coração, de coração. Amém. Porque o Senhor é isso que Ele quer, um coração limpo, que o amamos porque Ele amou primeiro. E Ele nos ama, e Ele vem pelo seu povo.